Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Mais um webinar de sexta-feira. Hoje nós temos uma pessoa muito interessante da Lalamove, Gustavo Potensas, para falar sobre a pandemia e o delivery, como a demanda de entrega se comportou com a pandemia. Antes de dar continuidade, eu vou me apresentar. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa chamada Golden Rock Consulting. É uma consultoria internacional focada em fusões e aquisições, investimento. A gente foca muito na América Latina e Ásia. E também gostaria de agradecer a duas empresas. A primeira, BRI Visa, empresa especializada em vistos e mobilidade e internação de pessoas, nossa patrocinadora que sempre oferece essa plataforma para que a gente possa fazer o webinar. Agradeço. Também eu gostaria de agradecer à empresa ADM Consultoria Treinamento, que também nos auxilia com a promoção, divulgação dos webinars, então também agradeço. Esse webinar está sendo gravado, então gostaria de pedir para vocês desligarem a câmera, deixar o microfone mudo, para que a gente possa dar bastante atenção para o nosso palestrante hoje, Gustavo. Vou, então, falar um pouco do Gustavo e depois falar do nosso tema de hoje. Gustavo Potensas, nosso palestrante, é gerente de marketing para a América Latina da Lalamove, que é uma plataforma de entregas no mesmo dia. É uma plataforma com sede em Hong Kong, presente em mais de 250 países do mundo. Gustavo é responsável pelas estratégias de marketing, branding, performance e RP da empresa. Ele acompanha de perto o desenvolvimento do mercado de entregas no Brasil. Formado em comunicação social pela SPM em São Paulo e com extensão em marketing pela TAF de Sydney, conta com 9 anos de experiência na área de marketing. Em agências, Gustavo foi responsável pela estratégia digital de empresas como Trackfield, Ricardo Almeida e Grupo Ornatos, além de atuar com o mercado digital e imobiliário. E por que nós organizamos este webinar? O tema do webinar de hoje é Pandemia e Delivery, como a demanda de entrega se comportou com a pandemia. No início da pandemia da Covid-19, o Brasil e o mundo precisaram se adaptar a uma nova realidade. A maioria dos estabelecimentos foram proibidos de operar da forma como estavam acostumados e tiveram que se reinventar e recorrer ao delivery como única opção de continuar seu negócio. Então, Gustavo veio aqui para ajudar a gente a entender os desafios operacionais e como esse cenário impactou a indústria e logística. É só uma correção, é presente em mais de 60 cidades do mundo, tá? Lalamove. Bom, então assim, Gustavo, a gente já tinha conversado sobre isso. Pessoal, o Gustavo ele é responsável pelo marketing. Então, a gente não vai endereçar as questões de investimento, que seria de outras pessoas responsáveis por esse assunto. Então, quando a gente for fazer comentários, perguntas, vamos fazer dentro da apresentação do Gustavo, da área de atuação, de expertise dele, para a gente aproveitar ao máximo o tempo do webinar de hoje. Bom, então, feita essa apresentação, eu passo a palavra para você, Gustavo. Você tem 30 minutos para fazer a apresentação. Nós não vamos fazer nenhuma intervenção durante sua apresentação. Você terminando a sua apresentação, a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas, onde você vai poder fazer os comentários, responder as perguntas que eu vou endereçar para você. E antes de finalizar, nós vamos convidar o palestrante do próximo webinar para ele adiantar o assunto e assim vou pedir para você fazer as considerações finais e a gente encerrar antes do meio-dia. Tá legal? Perfeito. Obrigado. Tá bom, então a palavra está com você. Obrigada. Em nome de todos os palestrantes, a gente agradece a sua colaboração. Perfeito. Obrigado, Su. Obrigado pelo espaço. Obrigado aos patrocinadores. Eu vou colocar minha tela aqui. Você me fala se vocês estão vendo, tá? Uhum.
Estão vendo? Sim. Pode passando o Tá, slide para ver se a gente consegue ver. Perfeito. Pode perfeito? continuar. Obrigada. Perfeito. Então, o webinar hoje a gente vai falar um pouquinho de como a demanda de entregas se comportou com a pandemia. Ela mudou bastante aí. O mercado como um todo teve que se adaptar de uma maneira muito rápida, né? Porque eu acho que nunca teve uma mudança tão brusca na economia na história recente. Eu vou falar só um pouquinho da Lalamove, acho que dois ou três slides aí, só para se apresentar e saber como que a gente atua no mercado, tá? A Lalamove é uma plataforma, né? Ela usa tecnologia para conectar usuário e motorista parceiro. É muito comum o Uber, você pedir chamar o motorista parceiro através da nossa plataforma, pode ser web ou por aplicativo, tá? Hoje a gente está em 266 cidades na Ásia e nas Américas, né? No Brasil a gente está em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu cuido de Brasil e de México. E a diferença da Lalamove é realmente a gente ter a versatilidade de vários tamanhos de veículos para várias necessidades de entrega. Aí você pode entregar desde as mercadorias cliente a cliente até usar um veículo maior para fazer uma entrega com várias paradas durante uma roteirização, tá? Um pouquinho de como é que estava o mercado do cenário delivery antes da pandemia, tá? O delivery já vem crescendo muito nos últimos anos, independente da pandemia. No ano passado, em 2019, ele movimentou 11 bilhões de reais no Brasil e 182 bilhões de reais no mundo, tá? Aí eu estou falando de delivery como um todo, não só de comida e bebida, mas e-commerce junto. E a gente tem visto com a transformação digital, cada vez mais acesso aos meios digitais, a computador, a celular, que as pessoas têm focado cada vez mais no delivery. No ano passado ainda, foram 23% aumento de pedidos de comida, desculpa, do ano retrasado, de 2017 até 2018, foi 23% aumento de pedidos de comida online. E o e-commerce, em 2019, faturou 60 bilhões de reais. Então, é um mercado em expansão, um mercado muito grande e que ainda tem muito para ser explorado, tá? Isso tudo é antes da pandemia. Então, a gente está falando de um cenário que já vinha em expansão. O que acontece? Em março, a gente teve... na verdade, em janeiro começou na Ásia, mas em março atingiu o Brasil e a gente se viu, do nada, né, aí tendo que ficar em casa, todo mundo sem saber o que fazer, o comércio todo fechado. A gente está falando aí não só das grandes empresas, mas dos 99% das microempresas do Brasil, que são todas as lojas, mercados, lojas, restaurantes, de bairro mesmo, não as grandes franquias. Lógico que as grandes franquias também foram afetadas, mas a gente está falando de pessoas que não têm normalmente muita estrutura para continuar pagando aluguel, sem ter aí o dia a dia, a movimentação que eles estão acostumados, certo? Então, falando um pouquinho do cenário durante a pandemia, a gente teve restaurantes, bares e o comércio local, a gente está falando de lojas, a gente está falando de serviços, então, até a barraquinha de consertar iPhone também foi afetada, certo? Então, esses estabelecimentos eles foram proibidos de operar presencialmente, mas o delivery estava permitido desde o começo, certo? Então, essa porção aí teve que se reinventar de diversas maneiras. O mercado de delivery, e aí eu estou falando não só como log, que estava muito acostumado a atender médias e grandes empresas, passou a se ver tendo que atender o pequeno, porque ou ele entregava via delivery, ou ele morria, ou ele não pagava o aluguel. Então, isso gerou uma demanda absurda para a gente que fornece, né, esse serviço de delivery, e ao mesmo tempo a gente tinha que fazer que casar essa demanda com o nosso suprimento, né? Ou seja, as pessoas que estão ali entregando, conseguir ter certeza de que
de que teriam pessoas o suficiente para suprir essa demanda, certo? E, ao mesmo tempo, a gente teve um outro lado de que eram os ditos serviços essenciais, certo? Que são os supermercados e as farmácias, e algumas categorias aí que são os serviços essenciais. Eles estavam, desde o começo, habilitados a operar tanto presencialmente quanto por delivery, certo? Mas qual que é o grande problema? No começo, em março, abril, até maio, começo, a gente tinha muita desinformação, a gente não sabia o quanto que o vírus era letal, o quanto que ele era contagioso. Então, as pessoas elas ficavam com muito medo de ir até esses locais, certo? Elas achavam que esses locais estavam contaminados, lógico, em alguns momentos estavam mesmo, mas gerou uma demanda em que as pessoas realmente, por mais que elas pudessem ir, elas preferiam ficar em casa e pedir, fazer o pedido, né, online desses estabelecimentos. A gente vê isso muito claro aqui. Aqui foi o início da pandemia. Aqui está errado, foi um pouquinho para a esquerda, desculpa. Aqui em março, esse aqui é um gráfico do Google Trends, eu não sei se vocês conhecem, a gente consegue entender como é que se comporta a pesquisa por termos no Google, entendeu? Então, a partir de março, a gente está falando aqui, o azulzinho é o delivery e o vermelho é a entrega. Então, você vê quase que o dobro de pesquisas, né, pelos termos de delivery e entregas no Google. Isso eu estou falando só de Brasil. Ele foi dando uma diminuída, né? Agora a gente teve um pico em delivery no último mês, mas só que você vê que durante o começo da pandemia, o serviço foi procurado como nunca tinha sido antes, tá? Falando um pouquinho, então, dessa parte de supermercado, que era antes muito, muito nicho no Brasil, ninguém fazia supermercado por online, tinha uma iniciativa do Pão de Açúcar, mas era uma coisa muito elitizada ainda. E você vai ver os grandes players do mercado, como iFood, Uber Eats e até a Rappi, focando muito mais nisso, até entrando num novo mercado, porque tinha, por exemplo, a Uber Eats, desculpa, o iFood nunca tinha operado com carros, e ela começou a ativar carros na plataforma para poder suprir essa demanda de mercado. Então, assim, foi o mercado como um todo mudou, porque as necessidades deles, as necessidades das pessoas de ter esses bens entregues em casa mudou, e, ao mesmo tempo, para poder suprir essa demanda, as empresas de entrega tiveram que reformular o seu modelo de negócio para poder suprir essa nova demanda aí que estava começando, certo? Então, mostrando mais um pouco de números, a gente não tem ainda muitos números atualizados, porque é uma coisa muito nova, né? Mas você vê só o primeiro trimestre, que a gente só pega aí o comecinho da pandemia, teve um aumento de 2019 para 2020 de 32% no número de pedidos. São quase 50 milhões de pedidos feitos no Brasil. Esse dado aí é da E-Commerce Brasil. E a variação de 2018 para 2019 foi de apenas 14%. Então, você vê que a pandemia, mesmo no começo, fez uma revolução aí no mercado de delivery, tá? Então, esse foi o número que eu peguei aí até junho, que foi, o setor de delivery cresceu 94% durante a pandemia, ou seja, quase dobrou de tamanho durante esses 5 meses que a gente está em casa e que a gente está com essa recomendação de quarentena. Então, falando um pouco, e aí, junto a tudo isso, a gente teve alguns problemas que já vinham recorrente no ano passado, que são os meios tradicionais aí de entrega, como os Correios, tendo vários problemas de entregas atrasadas, de entregas com problemas, certo? Então, além de tudo isso, com várias greves, então, além de tudo isso, a gente teve um mercado em que estava não muito preparado para atender, certo? E então isso deu um boom muito grande para as startups e para as empresas online, porque
Desculpa, as empresas tradicionais, elas não estavam mais dando conta da demanda e nem fazendo um serviço com a excelência que tinha antes. Cada vez mais as pessoas elas estão mais ansiosas, né, para receber antes. Quando a gente fala de correios, a gente fala de 5, 6, 7 dias úteis. Quando a gente fala das plataformas, a gente está falando de entregas no mesmo dia, entregas agendadas para o dia seguinte. Então, isso acaba, as próprias empresas, elas viram que, além de ela ter menos custo físico, né, porque ela não precisa de uma pessoa na loja, ela não precisa de uma pessoa atendendo, e muitas vezes o custo de energia, esses custos, ela consegue diluir isso e continuar fazendo o cliente feliz em ter o produto quase que instantaneamente. Isso foi também uma outra diferença, né? As pessoas começaram a ficar mais à vontade de então, online, embora aumentaram o número de fraudes online, isso é um outro assunto, mas as pessoas começaram a ficar mais à vontade de fazer essa compra, né? A gente via antes só os early adopters, né? As pessoas que tinham acabado de começar, os mais novos, as pessoas mais elitizadas usando esse tipo de coisa, e a gente viu agora cada vez mais as pessoas de todas as classes usando o delivery, tá? Então, isso gerou um outro problema do outro lado, que é o número de cadastros de entregadores, né? Como funciona? A gente tem entregadores parceiros, aí, tanto de motos quanto dos outros veículos. Isso foi um fenômeno que aconteceu no mercado como um todo, tá? A gente viu aí o iFood falando que só no primeiro trimestre do ano, desculpa, até junho, eles tinham recebido quase 500 mil de cadastros, certo? Isso se deu muito, obviamente, porque era uma das poucas coisas que estava funcionando, e também pelo aumento do desemprego, né? Com a pandemia, muitas empresas tiveram que fechar, e as pessoas precisavam de um plano B para conseguir ter uma renda extra aí e conseguir se manter. E uma dos jeitos que as pessoas encontraram é realmente fazendo entregas, certo? Então, na nossa plataforma, o que a gente registrou foi um aumento de 240% no número de cadastros no segundo trimestre em relação ao primeiro desse ano, tá? A gente não conseguiu absorver, obviamente, tudo, por mais que porque o cadastro leva um tempo, ele tem toda uma checagem, mas é um fenômeno também que aconteceu muito, e a gente vê cada vez mais greves, cada vez mais reivindicação de direitos, e é normal, e eu acho que isso vem muito desse aumento da força de trabalho, da força de pessoas querendo se registrar nas plataformas, certo? A gente, lógico, teve que cuidar de quem está na rua, principalmente no começo, em que a gente tinha muito aumento da demanda, né? E algumas das coisas que a gente fez, aqui foi o que a Lalamove fez, mas só que eu acho que a empresa, o mercado como um todo se movimentou para isso. A gente começou a subsidiar a compra de produtos que diminuem a contagem, então álcool gel, máscara, fizemos máscara para os entregadores, estimulamos muito mais o pagamento digital, então a cédula e o cartão é uma coisa que transmite muito, né? Então, o mercado como um todo correu para ter mais formas de pagamento digital, seja por PayPal, seja por cartão de crédito na plataforma. O mercado como um todo promoveu muito esse tipo de pagamento para que a gente evitasse o contágio pela cédula, né? Pela cédula e pelo cartão passando. A gente até inventou a entrega sem contato, né? Em que a pessoa deixaria o pacote ou a comida ou o que fosse e sem falar, sem chegar, antes da pessoa abrir a porta para pegar, né? E durante esse tempo aí a gente não teve comissão, né? No começo da pandemia a gente não teve comissão para a Lalamove, a gente operou com 0% aí de comissão, tá? Até para poder aumentar a margem dos entregadores. Agora falando, eu vou trazer só para acabar um estudo de caso aí
e depois falar um pouquinho do que a gente vê para frente, né? Da própria Lala Move, foi uma empresa que veio aqui desesperada para a gente, a Wonderland de cerveja, porque eles só distribuíam para bares e do nada não tinha bares para distribuir. E eles tiveram que montar toda uma estrutura delivery para vender diretamente para o consumidor final online, certo? E aí a gente conseguiu fazer um plano com eles e, assim, eles além de não fechar, eles cresceram 90% nesses primeiros meses aí do ano, e eles até consideram continuar 100% online, sem ser distribuição em bares, porque é um exemplo de como as pessoas se reinventam, né? As empresas se reinventam de acordo com as necessidades, tá? Agora, falando um pouquinho de como eu acho que vai ficar daqui para frente, eu acho que a pandemia, lógico, ela não acabou ainda, a gente vê ela relaxando um pouco em termos de números, mas ela não acabou, mas eu acho que ela mudou significativamente aí o mercado brasileiro e do mundo em relação ao delivery. As pessoas viram que elas conseguem ter mais tempo para elas mesmas se elas fizerem esses pedidos online, em vez de tirar o tempo para ir pesquisar preço, comprar na loja, fazer o mercado. Então, é uma comodidade que antes era para poucos, as pessoas viram que ela está muito mais acessível. E eu acho que isso mudou e não vai voltar aos patamares que estavam antes. Não sei se, lógico, não vai crescer no mesmo ritmo que cresceu durante a pandemia, mas vai se estabilizar e continuar crescendo num ritmo maior do que estava antes de 2020, tá? Eu acho que eu fui até um pouco mais rápido, né, Su? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu quero convidar vocês a conhecer a plataforma da Lala Move. Eu coloquei aí um cupom de desconto webinar para todo mundo que quiser para o primeiro pedido de 10%. Acho que eu fui um pouquinho mais rápido, Su. Você pode tirar a sua apresentação da tela? Posso sim. Perfeito. Tem um slide aí desse caso da Wonderland, que acho que seria interessante você compartilha com a gente um pouco mais de detalhes. Será que você consegue, assim, trazendo de repente outros casos, sem precisar abrir o nome das empresas? Acho que isso, porque agora só para também contextualizar você do perfil dos participantes do webinar de hoje, nós temos pessoas que trabalham com importação de produtos e depois distribuição aqui no Brasil. Nós temos também consumidores, tá? Então, toda essa preocupação que você mencionou, aqui nós temos consumidores que tiveram que se reinventar para comprar através do e-commerce, por uma questão de segurança, não de comodidade, mas é muito mais de segurança em primeiro lugar, tá? E agora se tornando hábito, né, de prática. E nós também temos pessoas, nós temos aqui também pessoas que trabalham com investimento, com distribuição de alimentos. Então, se você puder também compartilhar com a gente outros casos, como é que vocês de serviço de delivery, né, estão auxiliando, isso também ajudaria na elaboração de comentários e perguntas. Não, com certeza. Então, assim, a Lala Move, ela é uma empresa de entrega last. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas o last mile é a última milha mesmo até o consumidor final. A gente não cuida de toda a cadeia logística, desde, por exemplo, uma importação de outro país ou até entre estados, certo? Então, é realmente essa última ponta que, além de ser, por mais que seja menor em número de quilômetros, ela é a mais cara hoje, né, para as empresas para fazer. Então, a gente teve diversas empresas, até de médio porte, que antes não estavam presentes no cenário online e que acabaram tendo que se reinventar, né? E aí, quais eram as principais opções no mercado hoje? Você pode ir para uma transportadora convencional, então, que você liga, agenda os pedidos, ou até manda um Excel, você tem uma pessoa para atender lá, você tem um contrato
às vezes por alguns meses, você tem um contrato por ano, você tem valores pela entrega. Você pode fazer uma frota própria sua, certo? Ou seja, você vai contratar os motoristas, você vai comprar os veículos, mas isso é muito ruim porque você vai ter... Muitas empresas têm mais, né? Então, assim, não é sempre que ela vai ter a mesma demanda, então vai ter momentos em que ela vai estar pagando 100% do motorista, 100% da manutenção do veículo, mas ela não vai estar usando. Então, isso também traz um custo aí, uma incerteza muito grande. E aí tem os correios, que estavam um pouco aí não muito seguros, né, muito confiáveis para você entregar. E aí entram as plataformas que nem a Lalamove, que nem a Log, de startups, que são uma solução em que você vai pagar só pelo que você usar, né? Você é uma plataforma, um Uber, assim, precisou, você paga. Então, é um custo muito baixo de adoção, né? Porque, assim, você não precisa assinar um contrato, você não precisa se comprometer com nenhum número mínimo de entregas, mas você consegue rapidamente montar toda uma estrutura de delivery que você não tinha antes, usando as plataformas como meio, entendeu? Você do dia para a noite, o que você tem que fazer é se organizar no seu estoque e se organizar em como você vai entregar isso para os motoristas. Mas toda a parte de contratação do serviço e você ter a confiança de que você vai ter um suporte nos horários comerciais, que você vai ter um suporte para caso ocorra algum problema na entrega. Isso você não vai ter, ou vai ter de uma maneira muito mais morosa, né? Então, assim, se você tiver um problema com os Correios, boa sorte para resolver, entendeu? Assim, realmente, você tem toda uma estrutura da plataforma, né? É como o iFood. Você pedir no iFood, você sabe que se der algum problema, você tem um chat lá para te auxiliar, né? Você sabe que o seu problema vai ser resolvido. E aí tem muita gente, essas empresas, elas estão tentando sobreviver. Então, quando você pega e você não tem que se preocupar com essa cadeia final de entrega, é muito interessante para eles. A gente tem até um caso de um hortifruti também, que fazia as entregas 100%, ele acho que é lá do Sergesp, se não me engano, que fazia as entregas com um cara só, né? Eles tinham um motorista, e do nada explodiu online, né? Porque não tinha mais a pandemia. Eles estavam fazendo assim, precisando contratar 7, 8 pessoas, mas eles não tinham certeza se isso ia continuar depois. E você já assinou uma carteira de trabalho, você já comprou o veículo, é complicado. Então, foi aí que a gente entrou. Os caras cresceram 100% ao mês, eu não lembro direito, tem que ver o pessoal de vendas, eles que têm a conta, né, o pessoal de Key Accounts, e eles cresceram coisa de 100% ao mês, e isso sem ter que se comprometer com nenhum tipo de passivo aí, né, ou comprar algum ativo para a empresa, né, simplesmente usar, on demand, então usou a hora que precisa, não precisou, não está pagando, não está usando. Então, acho que isso mudou muito a vida dessas pequenas e médios empreendedores aí, que não precisam se preocupar com essa última ponta da cadeia logística. E com relação ao consumidor final, como é que você pode explicar para a gente, porque aí a relação é direta entre o consumidor final e os estabelecimentos comerciais que vocês estão auxiliando. Existe alguma relação direta entre o consumidor final e a Lalamove? O consumidor, ele faz a contratação do serviço, né? E a gente une ele com os motoristas parceiros que estão cadastrados na plataforma. Então, assim, normalmente, a gente atende tanta pessoa física, né? Então, você quer pegar um carreto para fazer sua mudança, ou você esqueceu sua chave e quer pedir um motoboy, você pode fazer a contratação no nosso aplicativo, certo? Perfeito. Mas normalmente o que é 99% do nosso negócio, nosso business, são empresas que elas fazem a venda
para o seu consumidor final, certo? E a própria empresa faz a contratação colocando o endereço final do consumidor. Então, na verdade, eu não o meu cliente é o consumidor final, ele faz a contratação direto da plataforma. Quando o meu cliente é a empresa faz a contratação da entrega e ela que coloca o endereço final. Eu não tenho só o motorista parceiro que vai ter algum tipo de interação com o consumidor final. O consumidor final que vai receber, ele está fazendo toda a compra e toda a intermediação com a empresa que é nossa cliente, certo? Então, aí os custos de frete, embutido, tudo, são da empresa e ela só paga para a gente nem sabe o quanto que ela está cobrando do consumidor final em frete. Maravilha. Gustavo, antes de fazer outras perguntas, vamos ver se você só consegue nos ajudar a responder essa pergunta. Quais veículos são usados para fazer as entregas? Qual que é a quilometragem diária percorrida por cada veículo? Existe alguma possibilidade de você compartilhar isso com a gente? Tá, hoje em São Paulo e Rio de Janeiro a gente tem basicamente 4 tipos de veículo, né? Na verdade 5, se você for contar as vans. Nós temos a moto, né? Motocicleta, a SUV, que seria muito parecido com os novos serviços de pacote da Uber e acho que é a Uber que está fazendo agora, né? Uber Package. Nós temos utilitários, então aí um Doblô, uma Fiorino, que são um pouco maiores e tem um compartimento de carga, a van e o carreto, que o carreto é aquele carreto leve, de mudança mesmo. Tem 2 categorias, de 1,5 toneladas e 2,5, certo? A quilometragem média, isso a gente não tem porquê. A Lamur funciona muito como Uber, então a gente chega para a gente a demanda, a gente manda para os motoristas que estão perto do lugar de retirada, certo? Então, isso vai depender, porque assim, a gente não obriga os motoristas a aceitar nenhum tipo de pedido. Então, isso vai muito do motorista. Ele vai escolher se ele quer. Ele tem todas as informações do frete lá, de onde ele vai pegar, onde ele vai tirar, quanto ele vai receber por isso. Então, isso depende muito do quanto ele vai querer estar disposto a rodar, entregar, né? E do quanto de pedidos ele vai aceitar. Então, não existe uma média, porque a gente pode ter gente que vai fazer um pedido só de 10 quilômetros no dia, na semana, e vai ter gente que vai rodar aí até milhares de quilômetros. Depende muito do quanto a pessoa, se ela usa realmente como um complemento de renda, entendeu? Ou se ela acaba fazendo isso quase que em forma integral, porque a gente realmente não obriga, a gente mostra os pedidos que estão perto e o motorista parceiro pode ou não aceitar esse pedido. Gustavo, então vamos também entrar num assunto. A Lalamove, ela traz benefícios para os motoristas, principalmente por causa da pandemia, muitos ficaram desempregados, procuraram então uma fonte de receita, então existem benefícios para os motoristas, que são os parceiros de vocês, os estabelecimentos comerciais, que são clientes de vocês, que vocês também acabaram oferecendo uma solução para que eles não percam os negócios, e consumidores que acabam também se beneficiando, como você falou, eles podem usar o serviço de vocês diretamente ou através dos estabelecimentos comerciais, então isso também acaba gerando benefícios para os consumidores finais. Tem mais algum agente da sociedade que vocês estão trazendo alguns benefícios, fora esses 3 categorias de pessoas? Diretamente são essas pessoas, né? A gente tenta, a gente está ainda no começo aqui, mas lá fora a gente tem um processo, tem projetos muito fortes sociais, né? A Move está 1 ano só no Brasil, mas lá fora a gente faz parceria com muitas ONGs para fazer entregas, para fazer para quem está necessitado e tal. A gente atua muito forte, a gente está tentando, já fez alguns projetos aqui dentro do Brasil, mas ainda está começando. Mas diretamente mesmo afetado pelo business da Lalamove são só esses agentes mesmo. E, Gustavo, Lalamove é uma plataforma de Hong Kong que está expandindo pelo mundo inteiro. Você falou que ele está presente em mais de 250 países no mundo. Cidades. E isso, então,
Quer falar um pouquinho sobre a expansão deles aqui na América Latina? Eles estão aqui no Brasil só? Sim, Conta um então, pouquinho para gente. a Lamove iniciou, né, em Hong Kong, se expandiu para toda a parte do Sudeste Asiático, né? Está em diversos países, está na Índia também agora. E no ano passado eles resolveram vir para o Ocidente aqui, né? E o país escolhido foi o Brasil. A gente começou em julho do ano passado. Eu fui o 10º empregado da Lamove no Brasil. Então, assim, a gente começou em julho do ano passado aqui, né? Em São Paulo, só. Em dezembro, nós já expandimos para o Rio de Janeiro, certo? E em janeiro, nós fomos para o México. Então, a gente está operando aqui no Ocidente, na Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem um plano de expansão bem forte para o ano que vem, para muitas capitais do país. Então, para muitas outras, a gente vai fazer um plano de desdobramento bem grande. Estamos já começando operações em pré-operações nos Estados Unidos, então a gente está expandindo bem rápido, né, aqui, porque é um modelo de negócio que acabou aderindo muito bem, a pandemia acabou ajudando, né, de certa forma, porque gerou demanda, mas mudou, como eu disse no webinar, na apresentação, mudou um pouquinho a ideia do mercado. Lá na Ásia as pessoas já são acostumadas a pedir muito, já tinham uma integração digital de todo mundo ter muito celular, todo mundo ter muito acesso a dado. Isso se acelerou no Brasil com a pandemia. Então, a Lamove vem crescendo e se apropriando dessa mudança do mercado também, como um todo no Ocidente. E por isso que acho que a gente tem sido muito feliz aqui. Legal. Pois é, então, a próxima pergunta era justamente fazer esse paralelo com o estilo de e-commerce, a experiência da Lamove na Ásia e como é que está sendo sua experiência aqui na América Latina. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo esse paralelo da Ásia aqui da América Latina. Tá. A gente teve, lógico, a gente tem alguns desafios, né, na tropicalização aí do aplicativo e principalmente em adaptação de cultura. Uma das coisas, por exemplo, é forma de pagamento. Lá eles estão muito acostumados a usar o dinheiro ou a wallet, né, que é a carteira digital. E aqui no Brasil, a gente tem, as empresas elas estão acostumadas com o faturamento e o consumidor final está acostumado com o que a gente chama de paper order, que é você cadastrar o seu cartão de crédito e pagar cada entrega, certo? Ou cada corrida, no caso, se for o Uber. Mas isso são coisas que a gente teve que implementar aqui no Brasil, está implementando algumas delas ainda, porque lá simplesmente não era necessário. As pessoas no Sudeste Asiático não estão acostumadas, tão acostumadas a usar o cartão, ou elas estão muito acostumadas a fazer um top-up numa carteira virtual e usar esse crédito, que é uma coisa que no Brasil não pegou tanto, né? Então a gente teve que tropicalizar isso. Além disso, a gente teve que automatizar vários processos, porque no Sudeste Asiático tem alguns países também que a força de trabalho é muito mais barata. Então, vários processos eram pautados em cima de uma força de trabalho grande, um call center grande para resolver problemas, para resolver coisas. Então, a gente teve que automatizar para não ter que ter o mesmo headcount, né, o mesmo número de pessoas aqui no Brasil. A gente teve que automatizar diversos projetos, ir atrás de processos, ir atrás de ferramentas que pudessem nos auxiliar nisso, investir em capacitação para as pessoas conseguirem ser mais produtivas, porque se a gente fosse importar o modelo de processo de operação totalmente do Sudeste Asiático, a gente não seria rentável aqui, entendeu? Entendi. Bom, uma pergunta rápida, que você consegue passar para a gente a ideia de quantos prestadores de serviços, parceiros, estão cadastrados aí na plataforma de vocês? Parceiros, eu acho que no Brasil nós já estamos passando dos 15 mil parceiros, se eu não me engano, tá? Foi o último número que eu lembro aqui. No México, nós devemos estar em torno de 6 mil. Mas esse número só cresce, por exemplo, nessa última semana, eu sei que nossa área de operações fez uma força-tarefa e ativou mais de 2.700 parceiros em um final de semana. Foi muita coisa. Então, assim, a gente está crescendo porque a gente é muito pautado por um
KPI, né, uma métrica que chama fulfillment, ou seja, o quanto dos pedidos que estão sendo realizados estão sendo efetivamente completos. E aí pode ser porque se a pessoa está demorando muito para fazer um match, a pessoa pode desistir, ou então porque cancelou mesmo. Então, a gente vê essa porcentagem. E quando ela começa a diminuir, é quando a gente ativa mais entregadores. Por quê? Porque a gente quer que os entregadores que estão na plataforma tenham oportunidades para fazer um número satisfatório, né, de entregas que realmente auxilie ele na renda dele. Então, não adianta a gente também ativar todo mundo e depois só vai ter uma corrida por dia por cada pessoa. Não ajuda as pessoas, né? Então, por isso que a gente e qualquer plataforma que você for conversar, é isso, a gente sempre tenta manter esse equilíbrio de demanda e de oferta, né? De oferta de entregadores, porque assim, também não adianta a gente ativar todo mundo e fazer e para eles não ser vantajoso entregar com a Lalamove. Gustavo, chegando agora o Natal, fim de ano, as pessoas começam a querer entregar os presentes, os brindes, as lembranças. E no seu currículo, você passou por um setor de moda, de acessórios. Sim. E vocês têm alguma solução? Porque agora vai começar a ter bastante troca de presentes. Sim. Então, a gente trabalha com inúmeros e-commerces hoje, né? A gente está, inclusive, já está em teste, acho que já está implementado a primeira solução de API, então a pessoa consegue implementar a API no site dela e aí ele já calcula o frete de acordo com o endereço que a pessoa coloca, e aí, quando você vai comprar online e já tem as opções, né? Correios, tanto e tantos dias, existe a opção Lalamove, isso já está em 2 ou 3 clientes, se eu não me engano, eu acho que vai estar em bem mais agora para o final de ano, né? E a gente tem espera muito alta de demanda, a gente está ativando muita gente por esse motivo. No ano passado, que a gente tinha apenas alguns meses de operações, a gente teve durante os dias de Black Friday aumento de, acho que 400 ou 500% no número de entregas aí da semana. Então, é um pico muito grande, por isso que a gente está se preparando mesmo. Vamos, inclusive, lançar uma campanha global de Black Friday e de Natal, né, de final de ano. Mas é uma solução muito viável, é uma solução, assim, a gente está sendo utilizado por diversos e-commerces, eles, inclusive, alguns dos parceiros clientes já expressaram a dúvida, né, a preocupação de se a gente vai conseguir dar conta no Black Friday, no Natal, e é por isso que a gente está fazendo essas forças-tarefas de ativação de muitos motoristas, para que a gente consiga dar conta dessa demanda aí. E, bom, aí com relação àquele número de prestadores cadastrados, aqui só veio uma perguntinha para você complementar, se possível. Esses 15 mil, o número que você passou, seriam quantas motos, vans, furgões? Eu não vou ter esse número, Su. Tá, eu não vou ter porque é com o pessoal de operações. Tá bom. E, bom, então, assim, a gente tem uns minutinhos ainda. Eu gostaria de ouvir de você, Gustavo, assim, até porque nós temos também alguns advisors do setor jurídico, assim, não precisa detalhar muito, tá? Mas eu gostaria de também entender um pouco da experiência de vocês, esses desafios que vocês têm ao lidar com uma massa grande de novos parceiros, prestadores de serviços. Eles devem ter algumas expectativas de benefícios, né, dos direitos trabalhistas. Enfim, existe alguma preocupação que vocês também estão levando em consideração para tratar bem essa nova massa de trabalhadores que está entrando na plataforma de vocês? Uhum. Então, Su, a gente está em contato permanente, né, com o Ministério do Trabalho, sempre ouvindo eles, as recomendações deles, passando todo tipo de informação. A gente presta muita assistência para eles, né, sempre que possível, mas realmente a relação de trabalho hoje é de parceria, eles são cadastrados e não é um CLT, né? Esse mercado inteiro está sendo regularizado, está sendo muito discutido, e a gente está sempre muito em parceria com o Ministério do Trabalho para entender qualquer tipo de nova resolução, mas a gente preza muito por um atendimento muito humano. A gente
contrata as pessoas que são do nosso atendimento para falar com eles, porque a gente tem noção de que os caras estão na rua o dia inteiro, estão debaixo de sol, debaixo de chuva, então fazendo as entregas. Então a gente acha que quando tem um problema numa entrega, quando tem alguma coisa que eles precisam falar com a gente, é muito importante que tenha alguém humano e querendo ouvir, porque os entregadores, eles realmente são muito mal, normalmente eles são muito maltratados pelas pessoas na rua, a gente cansou de ver vídeos de cliente maltratando, no centro de distribuição maltratando. Então, um diferencial na Lalamove, a gente já recebeu muitos elogios dos entregadores quanto a isso, é que não importa o quanto eles estão com problema, a gente sempre está tentando resolver muito o lado dele, entendendo que ele está numa situação lá de nervosa, de estresse, entendeu? Mas quanto a toda outra parte, a gente está, assim, em contato constante com o Ministério do Trabalho e entendendo qualquer nova resolução que possa vir a acontecer. Bem bacana, porque hoje em dia, graças a toda essa mão de obra, que os consumidores estão tendo essa facilidade de adquirir os produtos através do e-commerce, em garantir a segurança. E então, assim, pessoas como vocês que estão oferecendo esse tipo de plataforma, isso acaba fortalecendo o sistema. Então, todos têm que ter ciência da importância do papel de cada um e colaborar. Então, acho que esse trabalho solidário acho muito importante. Bom, eu vou ver se o Fábio, que é nosso palestrante do próximo webinar, já está aqui com a gente, para ver se ele pode isso. E aí, enquanto isso, eu vou pedir para você, Gustavo, pensando nas considerações finais, até porque é um mercado muito interessante, que as pessoas estão se reinventando, tanto do lado do estabelecimento comercial, como do lado do consumidor final. Então, aguarda um pouquinho. Fábio, você consegue ligar a sua câmera para ver se a gente consegue te ver? Tá, pode ligar o microfone, Fábio. Bom dia, Su, bom dia a todos os participantes. Conseguem me ouvir? Sim, consigo. Fábio, então, assim, em 30 segundos, você pode se apresentar rapidamente e falar um pouquinho do tema que você vai tratar na semana que vem? Obrigada. Posso. Bom, meu nome é Fábio Florenci, eu sou professor de filosofia, trabalho também, eventualmente, como tradutor profissional do latim para o português. E eu gostaria de apresentar para vocês, na semana que vem, uma visão filosófica a respeito do que é empreender. Então, só para explicar rapidamente aqui para vocês, o que faz o filósofo? Ele, basicamente, ele observa o que os outros homens fazem dentro da sociedade e ele reflete um pouco a respeito daquilo que os outros homens fazem. E, por meio dessa reflexão, ele deve se tornar capaz de explicar para os outros homens que estão ocupados no mundo da ação aquilo que eles realmente estão fazendo e como eles podem fazer aquilo que já fazem de maneira melhor, de maneira mais perfeita. Então, o que eu vou tentar fazer com vocês na semana que vem vai ser explicar o que faz o empreendedor e, num mundo ideal, como que ele agiria de uma forma mais perfeita. Então, é trazer essa contribuição para vocês, para que aquilo que os senhores já fazem bem, para que possam ainda fazer melhor, tendo um ponto de vista, né, tendo em conta um ponto de vista que é um ponto de vista diferente, que é aquele do filósofo. Então, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar na semana que vem. Faço aqui o convite da Su. Sintam-se todos convidados. Obrigada, Fábio. Então, pode desligar a câmera, que a gente continua gravando aqui. Obrigada. Então, vai ter essa reflexão filosófica do que é empreender, muito interessante aí do professor Fábio. Bom, Gustavo, então, olha, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir terminar com 5 minutos de antecedência, porque daí a gente já adianta nosso almoço, prepara a sexta-feira aí, final do dia. Até agradeço aí essa agilidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer suas considerações finais, considerando tudo que a gente conversou, o que é consumir, né, via e-commerce, em respeito à nossa segurança, à nossa família, e também
garantir o emprego das pessoas que não, né, perderam o emprego, tiveram que se reinventar, os estabelecimentos comerciais que precisaram se reinventar, né, na sua maneira de entregar, de atender os clientes. E uma pergunta que acabei não fazendo agora, não fazendo a tempo, mas gostaria de fazer agora, se vocês também prestam serviço para grandes corporações, porque aqui a gente focou muito nos estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte. Então, levando tudo isso em consideração e do plano de expansão de vocês geograficamente falando, porque por enquanto vocês estão na Grande São Paulo e Rio de Janeiro, mas a ideia seria capilarizar em outras regiões do Brasil. Então, faz um resumo de tudo isso como considerações finais, agradecendo aí a participação de todos, porque esse webinar nós vamos compartilhar com aqueles que não puderam participar hoje, mas para a gente poder estar em contato com vocês profissionalmente, tá bom? Perfeito. Vou agradecer a todo mundo, então, pela participação aí. Deixa eu responder a primeira pergunta. Sim, a gente trabalha com as grandes, a gente tem algumas key accounts, né, que são empresas maiores. Eu acabei focando muito mais nas pequenas e médias, porque elas foram as mais afetadas pela pandemia. Então, as que não tinham plano, não tinham nem plano para fazer um online e nem reservas, né, para poder investir nisso. Então, a gente acabou ajudando muito mais elas. Mas hoje a gente tem algumas key accounts, a gente cuida de boa parte da operação do Zé Delivery, ou até da entrega da Swift. Tem várias empresas que são grandes e que a gente acaba fazendo, tendo em contato com várias outras de e-commerce, de delivery aí, certo? Fazendo as minhas considerações finais, eu acho que, assim, o grande aprendizado que fica disso é que a pandemia, para o mercado de entregas e de consumo no Brasil, revolucionou, e o que a gente vê, a tendência, é que isso continue revolucionando. O que ela fez foi acelerar o processo de digitalização do consumo. Então, é um processo que veio desde os anos 90, aí, começando com o e-commerce, você comprar na internet, em que existia muito misticismo, e eu acho que hoje, cada vez mais, o consumidor está mais confortável com esse tipo de consumo, e eu acho que isso vai aumentar muito, né? A gente vê hoje até você conseguindo comprar por uma Alexa, né? Pedindo para a Alexa comprar para você. Do lado das plataformas, eu acho que acaba sendo, principalmente a pequena e média, que está começando e que é uma maneira fácil e sem nenhum tipo de comprometimento, testar o delivery. Eu convido a testar as plataformas, porque é uma maneira muito simples e fácil de você expandir, né, entrar nesse mercado, nesse modelo de negócio de online e de fazer essa entrega, e aí você consegue focar totalmente no seu negócio. Então, como você vai fazer a distribuição vai fazer a separação, né? Mas, assim, essa parte final, eu acho que as plataformas vieram para mudar mesmo e facilitar nesse momento. Bom, Gustavo, aqui veio um comentário final para você, que o beija-flor como logo da Lalamove, esse logo é sensacional, porque ela une as flores com delicadeza e faz fecundação das mesmas e se alimenta sem danificá-las. Bom, então eu queria agradecer a participação sua aqui no webinar de hoje, para falar do delivery no meio da pandemia. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes que estiveram conosco durante esse webinar. Ótima sexta-feira para vocês. E, bom, assim que esse webinar for, que a gente vai baixar a gravação, a gente vai compartilhar com vocês, com os inscritos que não puderam participar hoje. Tá legal? Então, ótimo fim de semana para vocês e até mais. Tchau, tchau. Perfeito. Muito obrigado, Su. Tchau, tchau. Tchau, tchau.